Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, seguindo a nossa formação, o nosso estudo sobre a virtude da fé, nos áudios passados, falávamos primeiramente do fundamento da fé, em que se fundamenta a fé, qual a noção de fé. E na segunda aula, falávamos sobre a situação da fé no mundo atual, né? A crise de fé que entramos e as suas consequências. Hoje vamos falar sobre esse crescimento da fé. Como entender esse crescimento da fé? Primeiramente, vamos entender aquilo que Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, na parte segunda da segunda, na questão 4, fala sobre a fé se pode se considerar de dois modos, por parte do objeto e por parte da participação no sujeito. Por parte do objeto, que significa a fé objetiva, as verdades reveladas, aquilo mesmo aquilo mesmo que Deus revelou. Podemos dizer a doutrina que aprendemos de Deus, que recebemos de Deus, que Deus que se revela. Essa fé objetiva, Santo Tomás de Aquino divide outra vez em dois modos. Uma, conforme o próprio Deus, né? Assim, a fé em Deus. Nesse sentido, todos aqueles que creem em Deus têm essa fé objetiva. Creio em Deus. Mas existe o conhecimento dessa fé, que se pode verificar de duas maneiras. Verificar, por exemplo, no teólogo. Um teólogo, ele tem mais conhecimento de fé, essa fé objetiva, que uma pessoa que não estudou teologia. Nesse sentido, existe sim uma graduação, mas de conhecimento dessa fé objetiva. Esse não é tanto o nosso foco. O nosso foco é mais na fé subjetiva, quer dizer, no sujeito. Porque a fé no sujeito, ela existe sim crescimento. Ela existe sim muita variação. Por quê? Porque a fé subjetiva, ela vai atuando no sujeito e vai fazendo com que ele possa crescer de fé em fé. Esse é o interessante da fé objetiva. Porque, por mais que a fé ela atua na potência intelectual, quer dizer, na inteligência, mas ela move a vontade. Move a vontade a crer. Então podemos dizer que a pessoa, conforme vai crescendo de fé em fé, a fé vai perfeicionando, né, o que é a inteligência e a vontade. Na inteligência, no entendimento, dá maior certeza e firmeza daquilo que crê. E a gente vê nos santos isso muito claramente. É interessante, né, a firmeza dos santos. Por mais que, por exemplo, no martírio, se vê que eles eram ali afrontados, né, até a morte ali, né, cruelmente torturados,
mas uma certeza tão grande daquilo que tinha, que creia, que não abalava a sua inteligência. Assim como dizemos, né, na moral, as paixões não conseguiam dominar o entendimento. A pessoa não se via perturbada pelo sentimento do medo, porque a inteligência estava tão fixa naquilo que creia, que não se perturbava. Por isso, quando a gente vai crescendo de fé em fé, nos dá uma certeza e uma firmeza daquilo que a gente crê, que é o assentimento, o consentimento da fé. E quando vai atuando na vontade, dá uma maior prontitude. Somos mais, temos essa prontidão em amar a Deus, em confiar em Deus. Essa devoção a Deus que cresce dia a dia. Novamente volto a dizer, os santos são o nosso exemplo. É muito interessante ver isso nos santos, porque eles nos dão exemplos claríssimos disso, né? Dessa prontidão em crer, em confiar em Deus. Essa devoção que vai crescendo cada dia mais, porque a fé nos leva a ter amor, a ter caridade. Porque a fé vai nos moldando, nos vai aclarando. Como dizia no primeiro áudio, a fé é como essa luz que ilumina a nossa inteligência. Nós, nesse vale de lágrimas que caminhamos nessa terra, infelizmente somos movidos pelos sentidos. A inteligência e a vontade, que são essas potências superiores da nossa alma espiritual, ela, por mais que ela não está ligada diretamente a nenhum órgão do corpo humano, né? Mas ela depende dos órgãos externos para entender e para querer o entendimento e a vontade. Por quê? Porque a alma e o corpo, enquanto estamos vivos aqui na Terra, é um composto único que forma o homem. Então, não tem como separar. Não tem como. A gente entende, mas a partir dos sentidos. A gente quer, a partir do momento que a inteligência nos mostra os sentidos, né? Aquilo que devemos fazer. Então, infelizmente, às vezes nós somos movidos pelos sentidos, quer dizer, pelos nossos órgãos externos. E, infelizmente, muitas das vezes, as nossas paixões, quer dizer, os nossos sentimentos aqui, usar uma palavra mais moderna, porque paixão é um termo muito tomista, né? As nossas paixões nos levam a fazer aquilo que às vezes vai contra a nossa própria razão. Temos certeza, isso se vê claro no pecado. Temos certeza clara, absoluta, que tal coisa é pecado. Mas por que o cometemos? Porque nos deixamos levar pelos nossos sentimentos, pelas nossas paixões, pela as nossas potências inferiores. Esses termos bem tomistas, é bom a gente também ter conhecimento para poder também ver como Deus atua em nós. Deus é único, mas a maneira como vai atuando em nós é em nossas potências interiores. A nossa fé que temos atualmente, ela não é a mesma quando recebemos no batismo. Isso com certeza não. Por isso a gente tem consciência clara que quando a gente recebeu o batismo, a gente tinha uma fé que ela estava ali em potência, quer dizer, ela estava ali para poder crescer. E quando nós vamos estudando o catecismo, vamos estudando as Sagradas Escrituras, pelo exemplo, vamos conhecendo, né? Por exemplo, as explicações que o catequista nos dá, a doutrina que os sermões, os sacerdotes nos dão,
aquilo que a igreja, no seu magistério, nos vai ensinando com a sua doutrina, e principalmente aquilo que os santos nos mostram na sua vida, nos faz crescer, nos faz conhecer mais a Deus e poder seguir o exemplo e seguir os conselhos que a igreja, pelos seus ministros, pelos seus delegados nos dão. A gente vai podendo assim, consentindo mais com aquelas verdades da fé, e assim a gente percebe claramente que quando a gente tinha 10 anos, quando fizemos a nossa primeira comunhão, a nossa fé era muito imadura. E quando chegamos depois, aos 20, aos 30 anos de idade, aos 40, aos 50 anos, depois de muita experiência de fé, a gente percebe claramente como a gente cresceu. Claro que isso depende muito. Por exemplo, a gente vê nos santos a diferença. Santa Teresinha no Menino Jesus, uma menina que desde pequena, né, já foi como predestinada para ser algo grande. E se vê nela uma fé tão clara, quando fez a primeira comunhão ali, recebendo Jesus como esse esposo amado. É interessante como você vai lendo a história de uma alma, e ela vai mostrando ali os sentimentos que ela tinha ao receber Jesus na primeira comunhão dela. Muitos de nós, infelizmente, temos que declarar, muitos de nós, até nós sacerdotes, não temos esse sentimento, recebendo Jesus todos os dias, sendo sacerdotes, sendo pessoas que temos 20, 30 anos de caminhada. Por quê? Porque nossa fé ainda é muito pouca. Devemos meditar e rezar, pedir a Deus. Para crescer na fé, temos que rezar. Esse é o primeiro, aquilo que a igreja sempre nos coloca. Devemos rezar. Insistentemente pedir a Deus a graça de aumentar a nossa fé. Temos que pedir. Porque se nós não pedimos aquilo que os apóstolos pediam ao Senhor, Senhor, aumenta-nos a fé para crer mais. Aumenta-nos. Porque ainda é muito pouco. Temos que suplicar ao Senhor de joelhos e pedir, Senhor, aumenta a nossa fé. Essa é a primeira característica do crescimento da fé, rezar. Logo, não somente estudar, porque o estudar nos dá ciência na fé objetiva, mas necessariamente não nos faz crescer na fé subjetiva. Não. Como é que eu posso crescer na fé subjetiva, tendo em conta as verdades reveladas, meditando? Temos que meditar o que são as verdades da fé. Por exemplo, né, eu posso simplesmente pegar o catecismo, né, ou escutar uma pregação, ou escutando esse áudio, ou simplesmente lendo algum livro, ou as Sagradas Escrituras, e ver ali uma verdade de fé. Por exemplo, que Jesus se encarnou e se fez homem. Às vezes a gente está tão acostumado com isso que a gente perde o sentido. Imagina, quando a gente a gente tem a oportunidade de meditar ali. Jesus, quem é Jesus? Jesus é Deus. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade, consubstancial ao Pai. É Deus como Pai. Ele, sendo Deus, sendo tudo, ele, para a nossa salvação, se fez nada, se fez uma criatura. Saber a distinção que existe entre, ou vamos dizer, a distância que existe entre Deus e nós é infinita. É infinita. Se podemos dizer que esse universo criado é quase infinito, porque não pode ser infinito, porque a criação é infinita. Mas imagina o tamanho que é a criação. Imagina o tamanho que é a criação, que é o universo. Nós somos, o planeta Terra, o sistema solar não é nada. Existe
Existem galáxias muito mais grandes que a nossa. E nós que somos nada. Podemos dizer que somos vermes. Que somos como poeira, pó. E esse Deus, que é tudo, que fez tudo, veio e se fez homem. Veio e se fez um de nós. Sabendo que aqui existia pecados, contradições, imperfeições, mas ele veio. E eu começo a meditar ali e pedir, Senhor, faz-me compreender esse grande amor que tu tens por nós. Senhor, quão grande é seu amor que veio ao mundo para nos salvar. E os santos, eles choravam ao meditar isso, ao compreender isso. Que Deus se fez homem. Deus veio aqui na terra. Veio aqui. E compartilhou com os homens aquilo que é próprio dos homens. O ter sede, o ter fome, o ter sono e até as tentações. E nisso, meditando essa verdade de fé que eu já conhecia, mas que eu ainda não tive a oportunidade de me aprofundar, eu vou crescer na fé. Eu vou começar a crer mais e a ter essa luz que ilumina a minha inteligência e move a minha vontade a como aqui nos diz Santo Tomás de Aquino, para que o entendimento possa ter mais certeza e firmeza e para que a vontade possa ter essa prontidão, essa devoção e essa confiança. Caríssimos, a fé, ela é uma semente que ela quando cai nessa terra que está preparada, ela cresce. Mas para chegar até o fruto, que é a caridade, temos que passar por muito para conseguir esse fruto perfeito e belo, que é o próprio amor de Deus. Sem a fé, não podemos fazer nada. Mas a fé não é somente o crer. Não. Ou saber que Deus existe, tampouco. A fé é quando nos entregamos nos braços de Deus. É como essa criança que não tem medo de se jogar nos braços da sua mãe, estando em alto de uma mesa. Ela não se preocupa pelo espaço que está ali entre a mãe e ela, ou pela altura da mesa. Ela confia na sua mãe e se joga. Assim devemos ser nós. Mas para isso temos que compreender essa fé e meditá-la. Por isso é tão necessário essa meditação sobre a nossa fé, sobre a nossa doutrina. Não somente o estudo é necessário, mas mais que o estudo é compreender desde o profundo do mistério de Deus como Deus o quis revelar. Não somente o que Deus revelou, mas como Deus quis revelar. Peçamos à Santíssima Virgem Maria que aumente a nossa fé e nos faça cada dia mais fiéis a Deus. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.